Cara, ficção científica é um gênero que costuma vir misturado com outras coisas, né? Ainda mais hoje em dia, que todos os filmes são sempre multigêneros, né? Ação com ficção científica, ou então terror com drama. Quais são as misturas de gênero com ficção científica que tu mais gosta? Eu acho que, pelo menos a principal, a que mais me agrada, é ficção científica com terror. Tem alguns exemplos, assim, que pra mim são obra, tipo, não tem nem como discutir qual seria a validade do filme como ficção científica ou como terror. A parada meio que anda junto uma com a outra, saca? O terror só é possível porque a gente aceita meio que uma realidade criada pela ficção científica. Alien é um bom exemplo disso e tal. Ele cria, tipo, umas premissas que a gente compra e só quando a gente é convencido delas é que a gente começa a realmente ter medo e tal, e encarar que, por exemplo, ter um alienígena numa nave seria algo plausível e tal. Eu acho isso foda. Alguns jogos também fazem isso, como o Dead Space, que também tem meio que essa premissa de tu compra um universo onde, sei lá, os seres humanos já têm uma exploração espacial tão desenvolvida que eles têm contato direto com alienígenas. E essa parte da ficção científica e a parte do terror vem junto com o fato de tu não conhecer, né? Tipo, eu acho que isso é bem interessante. Tipo, assim como, sei lá, profundezas do mar, N outras coisas que a gente não tem conhecimento, a gente não sabe muito a respeito, elas são interessantes para serem exploradas pelo terror, tá? Eu acho que isso dá muito certo com a ficção científica. Eu pensei no Alien, mas tem, enfim, outros exemplos, como aquele Enigma do Horizonte, aquele curta da Netflix, uma época que tava... Eu não lembro o nome, que acho que era Robots, Love, alguma coisa assim. Death, Love and Robots. Ah, aquela série, né, de animação. Uhum. Teve um deles também que era foda, que era tipo... Eles meio que paravam numa realidade lá onde tinha meio que um ser meio Lovecraftiano que mantinha eles dentro de uma simulação e tal. Então eu acho que a ficção por si só é bem interessante, né? Porque a ciência hoje em dia é uma parada bem pop. Atualmente é culto ser inteligente, ser nerd e tal, e se interessar por ciência. Então eu acho que atualmente tá sendo legal o jeito que estão explorando ficção científica. A gente vive num tempo onde não dá para fugir do paradigma científico. E essa série que tu citou, do Love, Death and Robots, eu não sei se tu sabe, mas ela é produzida pelo David Fincher, né? Uma série dele. E, enfim, é engraçado que tu falou sobre o horror vir desse lugar do desconhecido e na superfície a ficção científica faz exatamente o contrário, né? Quando a gente pensa em ficção científica, o estereótipo que vem são histórias que tentam dar uma explicação plausível para algum fenômeno, o que a princípio não combina. Uma solução mais racional. O que a princípio não combina muito com o terror. Mas aí você falou exemplos interessantes, que são exemplos. O Alien é mais tá ali entre... O Alien é basicamente um filme slasher, só que dentro de uma nave espacial. Mas o Enigma do Outro Mundo, do Carpenter, é um exemplo bem interessante, porque ele pega um conceito e faz com que esse conceito seja assustador, né? Uma criatura que pode se metamorfosear, então você nunca vai saber quem é o seu companheiro ali na base que eles estão, e você nunca vai saber quem... Enfim, o Black Mirror faz um pouco isso, não é exatamente terror, mas ele pega alguns conceitos que... extrapola. Ele pega alguns conceitos que, em tese, explicam alguma coisa, justificam alguma coisa, jogam luz sobre alguma coisa, mas o que é revelado ali nessa luz que a ciência joga em cima, na verdade não é nada muito agradável, né? Na verdade são coisas que a gente quer esconder. O que eu ia falar é que a ficção científica só funciona se você meio que entra naquele mundinho também, né? Tem que ter
tem que ter uma desculpa, tem que ter uma premissa, tem que ter uma solução racional, plausível de alguma forma. Que é o que às vezes me incomoda em algumas outras misturas. Sei lá, coisas como... Eu vou dar um exemplo assim meio polêmico, mas Star Wars me incomoda um pouco, porque, tipo, a ficção é meio que só uma muleta e as soluções racionais, vez ou outra, quando ela, tipo, não consegue mais sair de algum problema, eles apelam pra fantasia ou pra mágica, e que é ok, sei lá, você pode misturar várias coisas. Só não é da minha preferência pessoal. Eu acho que meio que não anda tão bem. Se você tá numa ficção científica, como tu falou, tem uma coisa meio que dá uma solução, dá uma premissa, e a gente tem que comprar aquilo. Se eu não comprar, meio que o filme acaba não indo pra lugar nenhum e tal. Então, esses filmes que a gente citou, Enigma de Outro Mundo, eu falei Enigma do Horizonte também, né, que é outro muito bom, que é aquele da nave e tal. Todos eles, assim, a pessoa só consegue realmente embarcar na aventura se ela meio que acredita, ou de certa forma, consegue simular aquele universo, aquelas regras e tal. E acho que toda experiência talvez passe até por isso, de entretenimento, mas na ficção científica, especialmente porque tem meio que uma atrelação com as regras que regem o nosso mundo de verdade e tal, e tem a pessoa consegue ficar mais imersa talvez por causa disso, eu acho. E a gente acabou de assistir um filme que meio que toca nisso, né, de ficção científica e tal, e eu acho que principalmente pela data que ele saiu, acho que foi 1954, né? Não, é 58. 58 e 59. 58. Ah, tá. Enfim, 4 anos de diferença. Tem o fato de a gente nunca ter ido à Lua. Pra falar a verdade, eu sou bem ignorante em relação a qual o nível de conhecimento que a gente tinha em relação ao espaço, até o ponto onde a gente chegou à Lua e tal. Porque esse filme, ele meio que tem uma ideia boa até de interação entre a Terra e o universo e a galáxia e coisas do tipo e tal. Mesmo sendo um trash assumido, e tem coisas bem toscas e tal, mas meio que tem uma linha dorsal, um esqueleto interessante no plot, que é essa parte mais pra ficção científica e tal. Não, sim, com certeza. Eu acho que tem um comentário, a gente fala melhor disso no podcast propriamente dito. Tem um comentário ali sobre sociedade que sempre é o forte. Eu acho que não é novidade para ninguém que o forte da ficção científica e dos filmes de gênero são muitas vezes os comentários que eles fazem sobre a dimensão humana da vida. Eu citei o próprio Black Mirror, que é até um pouco meio virou uma paródia de si mesmo nisso, né? A coisa da crítica social foda. E o Star Wars, acho que dá pra gente pincelar algum comentário ali sobre as forças do bem, as forças do mal, mas em essência ele não tem O Star Wars é muito sobre o próprio filme, entende? É muito sobre o Luke, sobre aqueles personagens ali se desenvolvendo, e você não consegue amarrar tanto um pensamento interessante sobre o mundo lá fora daquele mundinho de aventura. É óbvio que tem, é óbvio que dá pra pensar. Você consegue... O filme tem uma certa ambição de criar um universo e tal, Star Wars, mas eu acho que não consegue, de fato. Pelo menos não um universo muito crível, assim, onde as coisas realmente têm uma continuidade e tu acredite mesmo que aquilo é possível. A maioria das coisas são muito jogadas e não vem de nenhum lugar e nem vai pra nenhum lugar. É claro que eu também não tive contato além dos filmes, né? Eu só posso julgar com base nos filmes, mas enfim, George Lucas, o cara deve ter 1 milhão de outras fontes pra explicar e tal. Mas só posso julgar com base naquilo que eu vi, que são os filmes. Pra mim um dos principais problemas. Eu sinto que a mão do roteirista pesa muito nos filmes do Star Wars que eu vi. Aquele mundo ali é bem diverso e tem vários alienígenas diferentes e os planetas são diferentes entre si, então tem uma biodiversidade. Porém, eu sinto que o mundo é pequeno, cara. Tipo assim, o Star Wars é um mundo pequeno, é a galáxia
mas é um mundo pequeno, pelo menos nos filmes, né? Que também foi o contato que eu tive. Parece que... Os conflitos são meio familiares, assim, meio doméstico a parada. E assim, tem uma coisa de que os personagens vão se cruzando de uma forma meio conveniente, como se a galáxia fosse uma esquina, sabe? Isso me incomodou muito nessa nova trilogia, que eu acho que não é exemplo de nada, né? Eu acho que qualquer fã de Star Wars que já deve estar puto com a gente vai dizer que essa trilogia não é exemplo de nada, né? Mas eu senti uma conveniência no roteiro ali o tempo inteiro. Os caras estão no planeta sei lá da onde, e aí... Isso é da série, cara. Todos os filmes têm isso. Pois é. Aí se cruza com alguém convenientemente, aí convenientemente fulano é filho de cicrano. É uma das coisas que me faz não curtir Star Wars. Não dá pra negar que ele teve uma influência foda, principalmente atualmente, assim, na maneira como... talvez não nos dias atuais, mas há poucos anos estava bem forte a cultura Star Wars, quando teve esse revival dessa nova trilogia e tal, que agora tá meio que morrendo. Mas, enfim, teve sua influência no cinema, eu acho que é foda por isso, pelas técnicas talvez. Eu só acho que definitivamente não é referência pra ficção científica. Se eu tivesse que escolher, eu preferia usar como referência pra fantasia e tal, que eu acho que é um assunto pra, enfim, outro cast, outra conversa e tal. Que, enfim, vários gêneros, né? No caso, a gente tem que focar no que a gente tá assistindo agora, que é trash. Não é nem ficção científica, mas tem bastante disso. Aliás, a ficção científica e trash podem andar muito lado a lado, né? Porque o trash tem muito esse negócio do absurdo, assim. As coisas são absurdas nos filmes trash. E, normalmente, na ficção científica também brinca muito com isso, do absurdo, eu acho. É fácil, né? Eu acho que é fácil você fazer um filme de ficção científica virar um trash. Acho que é um negócio meio fácil de perder a mão. Mas enfim, depois que a gente irritou os fãs de Star Wars, vamos pro filme, né? Eu sou o Felipe, aqui comigo eu tô com o Chico, e no Miolos a gente fala sobre cinema trash, filme B e todos os agregados. Uma coisa que é legal da gente falar é que nós sempre gravamos o podcast depois de assistir o filme. Então, a gente acabou de fazer uma sessãozinha aqui e estamos com um filme fresco na cabeça para comentar, né? Assim, a gente tem uma pautinha, mas a gente não vai se ater muito a falar detalhadamente. É mais um bate-papo com as ideias que a gente acabou de concatenar enquanto ia vendo o filme. Vamos lá, o filme de hoje é Plan 9 for Outer Space, que aqui, eu não sei se teve título brasileiro, né? Eu acho que esse filme não... Teve título brasileiro? Uhum, no Brasil é Plano 9 do Espaço Sideral. Certo. Então, Plano 9... Em Portugal, a morte veio do espaço. Interessante. Plano 9 do Espaço Sideral. Ele é um filme... acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho antes de falar desse filme. A gente escolheu ele para ser o primeiro episódio do podcast por um motivo pelo quanto ele é emblemático, né? Ele é um filme... É um clássico, né? É um clássico da trecheira, tá? É um clássico da trecheira. É um clássico. Sim. Ele é muito citado. Com certeza. Ele tá no imaginário... Tá no panteão dos filmes clássicos. Ele é um filme que tá no imaginário popular por um motivo não muito nobre, né? Não muito legal. Ele é um filme considerado o pior filme de todos os tempos, que foi dirigido pelo diretor que é considerado o pior diretor de todos os tempos, que é o Ed Wood. Tem uma cinebiografia dele dirigida pelo Tim Burton, eu ainda não assisti, eu tenho vontade. Eu vi o comecinho.
Parece ser legal, parece ser uma época que o Tim Burton tava um pouco controlado naquela... nessa ele ainda tava no início, né? Pois é. Que os filmes dele ainda não eram um pastiche deles mesmos. E o Ed Wood, como eu falei, ele é notável pela alcunha de pior diretor de todos os tempos. Ele dirigiu uma série de filmes B e filmes de baixo orçamento, ali entre os anos 50 e 60, e a partir dos anos 70 ele começou a dirigir filmes pornográficos e de sexploitation. Opa. Até que a degradação e o vício que ele tinha por álcool levou ele e a mulher dele à pobreza, e ele acabou morrendo de ataque cardíaco com 50 e poucos anos, acho que foi 54. Que legal. Ele foi um desses caras que teve a vida conturbada, assim. Ele era crossdresser, né? Ele se vestia de mulher. Caraca. E, enfim, a biografia dele tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a amizade dele com o Bela Lugosi, né? O nosso eterno Drácula. Ele tinha uma... Que tá no filme. Que inclusive tá no filme, a gente vai comentar isso. Eles tinham uma proximidade mas foi no finzinho da vida do Bela Lugosi, né? Mas eles tinham uma certa familiaridade ali. O filme, o Plano 9, foi um filme, assim como todos os filmes do Ed Wood, se manteve obscuro até os anos 80, quando críticos de cinema começaram a reviver esses filmes e colocar no topo de listas de piores filmes de todos os tempos, o que causou um interesse renovado das pessoas pelo trabalho de Wood, e que acabou criando esse status dele de cult, de pior diretor de todos os tempos, o que é uma alcunha, ao meu ver, injusta, porque, pra mim... Se a gente tomar por conta esse filme, né, com certeza seria injusto. Não é uma obra de arte, obviamente um filme trash, mas tem técnicas que são, de forma legítima, são bem legais, cara. Não só técnicas, cara. Eu acho, Chico, que, assim, o diretor ruim, pra mim, é o diretor de aluguel. É o diretor... Não tem originalidade, exatamente. Né? É o diretor que faz... pra mim, por exemplo, eu acho muito pior esses filmes genéricos que a Netflix faz pra encher o catálogo do que um Plan 9, cara. Porque pelo menos você via ali que tinha uma intenção criativa. Ele tinha uma certa visão, só que ele não tinha condição de colocar isso... De executar a ideia. De executar essa ideia. Mas, enfim, acho que, tendo contextualizado assim, a vida do cara, acho que a gente já pode partir pro filme. Eu vou dar uma sinopse aqui, e aí a gente vai comentar. Bem, o filme tem uma sinopse curiosa, ele tem um plot curioso. Assim. No começo, você acha que ele tá misturando dois gêneros, mas na verdade é um gênero só. O que acontece? Alienígenas fazem um plano, eles tentam se comunicar com a humanidade já de várias formas, só que o governo meio que oculta a existência dos alienígenas, então não é um fato sabido pela humanidade, até que um dia eles colocam em prática o Plano 9. E o que é o Plano 9? O Plano 9 é tirar os mortos-vivos das tumbas para que a humanidade preste atenção e ouça os alienígenas. É um plot meio maluco, mas é isso. Eles vão ser mortos pelos seus próprios mortos. Exatamente. Uma parada tipo isso. Exatamente. É uma coisa meio zumbi com alienígena. Uhum. E o que acontece? A partir daí, o filme segue a história de vários personagens. Tem um piloto, tem a mulher desse piloto, tem um detetive que está investigando o caso, tem um comissário de polícia, etc., que vão eventualmente esbarrar com esses mortos-vivos e vão desvendando esse mistério. Enfim, o que tu achou do filme, cara? Uhum. Cara, como quase todos os filmes trash, você consegue perceber que tem coisas que são excelentes ao lado de coisas que são horríveis e tal. As coisas que são muito boas do filme, eu acho que tem um valor de produção foda, apesar de... Hoje em dia, quando a gente vê certos efeitos, eles são meio cômicos e tal, e a gente acha
engraçado e tal. Não envelheceu tão bem, por exemplo, as naves voando. A gente até comentou que tava aparecendo com o Bacurau naquela cena e tal. Parece até uma referência, mas enfim, as coisas que funcionam nesse filme são mais técnicas na minha visão. A maneira como ele faz alguns enquadramentos e tal, só que tem problemas absurdos na edição, de tipo, tu não consegue perceber muito bem se as pessoas que estão conversando ou estão interagindo estão naquele mesmo ambiente ou se elas estão em outro ambiente. É difícil, o filme é meio confuso. Ao mesmo tempo que ele é bonito, assim, de você ver e tal, ele é difícil de compreender. Mas é um filme interessante, porque ele prende sua atenção justamente nesse mistério. Você não sabe se a gente tá trabalhando com alienígenas, com zumbis, com vampiros, até certo ponto do filme e tal. E aí depois que é revelado que são alienígenas, o plot fica mais interessante ainda, porque eles não são só alienígenas, são, sei lá, evil e vão matar todo mundo e tal. Eles têm um plano e meio que uma desculpa meio honrosa, né? Eles estão querendo preservar a galáxia, né? Esse que é o papo. Eles não querem que os seres humanos deem fim na vida e tal. Eu imagino que dá pra perceber que é bem... O peso da bomba atômica é bem forte e tal, das guerras e das revoluções armamentistas é bem forte nesse filme. Então, uma coisa que meio que lembra um pouquinho o contexto que eles colocam em Godzilla, no Gojira mesmo, no original e tal. Tem essa vibe com o exército e tudo. Exatamente. Em dado momento do filme, eu acho que a gente pode falar aqui com spoilers sem problema, porque é um filme muito antigo e não exatamente os spoilers atrapalham a experiência. Em dado momento do filme, você descobre que os alienígenas estão querendo entrar em contato com a humanidade para parar a humanidade, para fazer com que eles entendam que em dado momento no futuro eles vão inventar um tipo de bomba que vai destruir toda a galáxia. Vão descobrir uma energia lá que eles já conhecem e tal. E como eles conhecem, eles sabem que os seres humanos não seriam capazes de lidar. Então, por isso, eles têm que intervir. Mas é difícil intervir enquanto a humanidade não meio que ignora a existência deles e tal. E nunca realmente presta atenção nas mensagens. Pelo menos é isso, né? Um plano assim, o plano é meio mirabolante, assim. A parte dos zumbis é meio... Pois é. Era mais fácil você deixar símbolos em milharais, como... É tipo assim, o plot é sobre alienígenas, e aí ele falou assim, cara, como é que eu vou colocar o Lugosi aqui pra fazer alguma coisa nesse filme? Aí ele criou essa parte do plano. É interessante de a gente falar que o Lugosi, o filme é de 59. Mas se você for ver na Wikipédia, o Lugosi morreu em 56. Então como é que ele participa do filme? O Ed Wood pegou algumas cenas de outro filme que ele tinha gravado com o Lugosi, então são imagens de arquivo, e jogou nesse filme de maneira que, para fazer cenas que o Lugosi interage com o elenco do filme de fato, ele teve que chamar outro cara para se fingir de Lugosi. Então toda vez que ele aparece, ele tá com uma mãozinha assim na frente da cara, com uma capa de vampiro. Uma capa. Pra fingir que pra você não perceber que não é o Bela Lugosi, mas qualquer olhar atento percebe que tem alguma coisa estranha ali. E a montagem do filme, como tu falou, assim, tu falou que tem alguns aspectos técnicos que podem ser legais. Eu acho que, na verdade, eu discordo. Eu acho que os aspectos técnicos são todos muito mal feitos. No entanto, tem umas ideias criativas. Os visuais são legais. Os visuais dos monstros. No entanto, o Ed Wood, ele escreveu, produziu, dirigiu e editou o filme todo sozinho. Então, o cara era um espírito independente, né? Fazendo tudo isso. Só que, principalmente na edição, o cara peca muito, assim. Tem umas cenas que você não tem senso de espacialidade. Então, tipo, tem um take num personagem e depois volta pro outro. Você vê que claramente eles estão em estúdios diferentes. Então, tem umas cenas que parecem estar filmadas à noite, e aí corta para outras cenas que estão filmadas de dia, você não sente direito o tempo passando. Então tem esses probleminhas de edição aí que ficam bem em evidência. Não, eu concordo contigo, cara. Eu acho que a edição realmente quebra o filme. Tem partes que são, principalmente comparadas ao ritmo dos filmes atuais. Tem uma parte lá que tem
um acidente, né, no cemitério, que é a principal locação do filme. E aí eles chamam a polícia e os caras demoram uns 15 minutos pra entrar num carro, cara, e dar uma ré e sair. E a câmera lá fica parada e tal, e filma isso. Não tem nenhuma serventia e tal. Mas enfim, é uma questão da limitação da época em questões de ritmo e tal. Mas eu realmente acho que algumas cenas são gravadas de uma maneira que é... Eu sempre levo em conta o recurso do cara. Eu tava esperando muito menos desse filme. E eu acabei me impressionando com algumas cenas, e enfim. Mas é muito importante deixar claro que eu acho que são de 100% dos diálogos, só uns 2% são bem atuados, cara. A maioria é muito, muito estranho. Ninguém é natural no filme, não tem nenhum personagem que tu realmente acredite que tá realmente conversando com alguém, tá? É tudo muito mal escrito. Outra coisa interessante de ressaltar, que é uma das características que faz com que esse filme carregue a pecha de pior filme de todos os tempos, é que os atores são todos muito ruins. Eu não sei se foi a direção de ator que foi mal feita. Dinheiro, né, provavelmente. Ou se os caras realmente eram amadores. E só que o que piora tudo é o texto do Ed Wood, que é muito mal escrito. E assim, não só mal escrito no sentido de... É um texto muito expositivo, todos os diálogos são explicando alguma coisa, parece quase um filme do Christopher Nolan. E além disso, além de serem diálogos ruins, assim, tematicamente, são diálogos mal escritos do ponto de vista da concordância das frases. Assim, os caras repetem muitas palavras, as frases às vezes são redundantes, tem uns diálogos que não fazem muito sentido. Enfim, esse filme também é infame por ser muito mal escrito, embora eu até gosto de algumas passagens do narrador ali, principalmente no comecinho. Eu acho que situa o espectador pro tom do filme, sabe? Eu achei legal o narrador. Não me incomodou nem um pouco. Poucas coisas incomodam no filme. Só a principal, eu acho que é a questão dele usar cenas que não são meio que gravadas na mesma estética. E tem umas cenas de bombardeio que parecem de arquivo. E aí ele corta pra discos voadores no céu que estão sendo segurados por, sei lá, linhas. E não fica muito homogêneo e incomoda um pouco. Mas dá pra entender o que ele tá querendo passar e tal. E meio que tu consegue imaginar muito bem o remake desse filme, saca? Dá pra tirar um pouco toda essa camada que tem de falhas técnicas e tudo. Mas eu realmente não acho que ele deveria ser taxado como o pior filme do mundo. Acho muito longe disso. Ele é um filme bem decente, cara. Eu já assisti muitos filmes piores do que esse, velho. E bem mais novos até. Então, com certeza não é o pior filme do mundo. De jeito nenhum, cara. Eu acho que isso pra gente é ponto pacífico, né? Mas não sendo o pior filme do mundo, o que ele tem pra oferecer? Bem, como a gente falou, ele oferece um comentário aí sobre a guerra atômica, né? Eu acho que tem uma atmosfera de guerra fria que meio que se passa assim dentro desse universo. E ele também oferece a própria Terra, né? Agora é uma guerra entre planetas. Exatamente. Assim, é um desses filmes que, assim como um monte de filme de ficção científica dessa época, vai fazer um comentário sobre o que está rolando no mundo, né? Sobre o medo iminente da guerra que estava rolando na época e que a gente tem até hoje em dia. A partir disso, o filme faz uma análise do caráter dos seres humanos que eu acho curiosa, porque apesar dos alienígenas avisarem para os personagens que eles vão eventualmente destruir o mundo, cara, os personagens não estão nem aí. Eles descem a porrada. Eles são meio arrogantes, né? Eles descem a porrada nos alienígenas. Tem uma cena de porrada com os alienígenas lá que você entende, ok, talvez a mensagem do Ed Wood seja que a gente é muito arrogante, muito prepotente para receber essa mensagem, né? O OVNI como uma mensagem superior, assim, uma mensagem moral pra gente, e a nossa incapacidade de perceber. Seja porque o governo não deixa a gente perceber, né? O governo tá jogando contra, seja porque a gente, em nossa natureza, é arrogante demais pra entender.
tem um certo ponto do filme onde você meio que ganha um pouco mais de simpatia até pelos alienígenas e tal, porque quando ele começa a falar sobre as energias que o ser humano ainda não conhece, que pode vir a conhecer, e a forma também como os seres humanos são, as figuras, né, de autoridade são retratadas no filme, meio que te induzem a realmente concordar com os alienígenas de que, de fato, se a gente chegasse a ter a chance de colocar as nossas mãos em algo tão poderoso quanto é o que é descrito no filme, provavelmente seria o fim não só, né, da humanidade, como eles propõem das próprias galáxias e do universo, no caso, né? Seja lá qual for esse universo que a gente está situado dentro do filme. Eu acho que essa é a parte do filme que fica atemporal, né? Essa mensagem, que como a gente falou na abertura, são mensagens meio que... No terror é bem comum, né? Você usa meio que algum aspecto do filme assim para passar uma mensagem mais sobre os seres humanos e nossa identidade do que de fato sobre os alienígenas ou os monstros, enfim, o que quer que seja. No final é mais uma mensagem sobre como as pessoas são, então. E aí fica essa impressão de um potencial talvez desperdiçado, né? Porque você consegue... Eu não sei dizer se com orçamento ele conseguiria fazer algo bem melhor. Porque você vê que, tipo, o cara não escrevia bem, o cara não sabia editar direito, e eu não sei se grana consertaria esses problemas evidentes do... Tem uma ideia. Talvez... Tem uma ideia. Talvez como argumentista, não sei. Tem uma ideia aí que poderia ter sido melhor utilizada. Só que, como aqui a gente fala de filmes trash, a gente adora isso. Então, pra gente, ver um filme assim que consegue fazer você genuinamente rir das situações, como a gente riu assistindo, na verdade é um filme bom, né? É um filme que vale a pena ser visto. Com certeza, cara. Tem muita coisa que faz você querer ver esse filme. Eu acho que, pra mim, que ficou interessante é porque eu meio que consigo pensar, cara, o que a gente já tinha de discussão em 1959 em relação aos temas desse filme e tal. E pode ser muito bem pela minha ignorância, mas eu não conheço tanta coisa. E dá pra ver também tanta coisa, né, que tenha relatado, que tenha sido sobre esse assunto e tal, sobre essas guerras intergalácticas, acho que é essa palavra. Galácticas, cara. Intergalácticas. Mas o que eu queria falar também era que esse filme também meio que influenciou outros filmes, né? Eu consigo ver eu posso estar viajando, mas dá uma forte influência dele nesse primeiro filme do Romero e tal. Eu acho que eu percebo bastante. O primeiro, Night of the Living Dead, também tem essa mensagem social e tal no final do filme. Também tem esse lance dos zumbis que, né, voltam à vida depois de morrerem e tal. Tem um aspecto de ser a localização praticamente do cemitério, uma casa próxima ao cemitério. Então, me lembrou bastante o primeiro filme do Romero. Então, pode ser que esse filme, além de ter essa chaga de ser um dos piores filmes do mundo, sei lá, já feitos, também é um filme relevante, tá ligado? Muita gente já falou, já discutiu a respeito. O próprio diretor, apesar de ser infame, também já foi discutido diversas vezes pelos acadêmicos, enfim, quem gosta de cinema e tal. Então, acho que no mínimo pela relevância do filme, você tem que assistir. E como trash, acho que funciona bastante, porque tem coisas que são bem toscas, são bem interessantes de você assistir e pensar como o cara teve essa ideia, por que ele teve, né? Ele é um filme que tem o espírito do trash na sua gênese, né? Ele é talvez um baixo dos... orçamento. Exatamente. Amadorismo. Ele talvez seja uma espécie de ponto zero ali do cinema trash. Não porque não tinham outros filmes ruins antes, mas porque ele é bem representativo por tudo que ele é, né? É independente, é de baixo orçamento, os atores são amadores, exatamente como muitos dos filmes trash que a gente adora. Agora, tu falou do Romero, eu acho que não influenciou porque o filme só foi ficar popular mesmo a partir dos anos 80. No entanto... ficou cult, né? Ficou cult, mas, no entanto, ele tem toda essa estética que não é só dele, é de uma imensidão de filmes, de livros, de quadrinhos pulp, que provavelmente influenciaram o Romero. E, assim, a gente provavelmente vai falar de algum filme do Romero muito em breve aqui, mas ainda tinha uma diferença na forma que encaram os mortos-vivos. Nesse filme, eles chamam os mortos-vivos de Ghoul, se eu não me engano, né?
Gold, tipo Ghosts and Ghosts, enfim. Já no filme do Romero, é Living Dead, até que vira o zombie. E o Ghoul, ele é um pouco diferente, assim. Ele é mais ou menos o zumbi, só que ele é muito mais uma espécie de vampiro, de demônio, do que necessariamente um zumbi. Então, assim, recomendado o Plan 9, acho que vocês deveriam assistir. Acho que também é um desses filmes básicos, assim. Assista com os amigos. Agora na pandemia não dá pra fazer, né? É um filme curto. Agora na pandemia não dá pra fazer, mas assistam com os amigos por mensagem de voz e assistam tomando uma cerveja. Acho que vocês vão se divertir. E agora, Chico, a gente vai pra parte do nosso podcast onde a gente vai se atrever a avaliar o filme com as nossas notinhas. Porém, a gente tem um sistema diferente de nota, que é extremamente subjetivo. A gente aqui vai falar se o filme é 8 ou 80. Por quê? Porque dado de 0 a 10 é idiota. Então a gente pensou em dar 8 ou 80, usar esse número como ponte para falar alguma coisa que a gente acha do filme. Enfim, para você, Plano 9 do Espaço Sideral, é 8 ou 80? Eu vou dar 8, porque para mim o filme teve mais relevância do ponto de vista histórico, assim. Foi mais uma coisa meio de eu quero saber o que acontecia nessa época no cinema e tal, e como é que foi a gênese, né, do cinema trash e tudo. Ou de qualquer forma assistir um filme que pro trash é meio considerado um clássico, é um dos primeiros e tal. Então tem mais um aspecto de curiosidade no filme, então por isso pra mim é 8, não é 80. 80 seria um filme mais que, além da relevância histórica, teria uma relevância per si, assim, uma coisa que do plot, ou enfim, da forma como foi dirigido ou atuado, o que quer que seja de alguma maneira singular e tal. Esse filme acho que é mais pela época em que ele foi feito do que, de fato, pelo conteúdo, enfim, da forma como foi executado. Então, pra mim é 8. Eu vou ao contrário, eu vou dar 80, porque eu acho que ele do começo ao fim é 80. O Ed Wood sozinho tentar fazer um filme que é quase um épico intergaláctico, com história de apocalipse, misturando com mortos-vivos. Pra mim, é um cara que tava com uma cabeça de 80. E, assim, todo o visual do filme é bem esdrúxulo. Cara, tem o chefe dos alienígenas, ele tem uma roupa de templário. Isso é muito engraçado, assim. Ele tem um brasão de um machado. Só que o brasão do mundo dos alienígenas não é um machado. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa tosca que tá ali deslocado. Tu lembra quando eles apareceram? Como foi, tipo, do nada? Tipo, só entrou. A próxima cena já abriu uma porta e entrou, tipo, um cara normal, um ser humano normal, e você só meio que já subentende que aquele ali é o alienígena. Então ele só usa uma roupa diferente, nada além disso. Essas roupas com essas lantejoulas, enfim. Pra mim é 80 em todos os aspectos, tem uma trama exagerada, tem atuações toscas, então é tudo que a gente gosta no trash, pra mim é 80. E é isso, pessoal. Aqui na descrição do podcast vai ter as nossas redes sociais. Até a próxima edição, sempre falando de filmes trash.